Saudações aos telespectadores da TV de Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmico Direito e hoje nós vamos comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal em manter a execução da pena a partir da segunda instância. No caso foi a última quinta-feira de madrugada, essa decisão no habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para comentar o mesmo, colocar seus posicionamentos, temos aqui o ilustre promotor de justiça, doutor Ítalo Moreira. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Como nós falamos na abertura, temos aqui a honra nos estúdios do Dr. Ítalo Moreira. Dr. Ítalo, seja bem-vindo ao programa Dinâmico Direito, mais uma vez. Olá, doutor Nazeu, cumprimento a todos, satisfação aqui. Salvo engano, esse é o terceiro programa aqui que eu estou participando. Estamos aí à disposição para tratar sobre esse assunto tão relevante, tão polêmico, tão comentado nesses últimos dias em todo o Brasil. Doutor Ítalo, no caso específico, foi mais uma vez arguido, esse posicionamento da execução da pena a partir da segunda instância. Eu não quero, vamos tentar evitar entrar diretamente no mérito, a questão do se o presidente Lula, não vamos tentar se ele é culpado, se não, vamos tentar nos manter o foco, doutor Ítalo, na questão processual. Se o senhor quiser iniciar sua fala comentando a decisão 2016, a relevância da mesma para o contexto atual do combate à corrupção, a execução da pena a partir da segunda instância. Fique à vontade. Veja só, eu vou só fazer um pequeno histórico como é que funciona essa questão de instâncias no Brasil. E vou procurar fazer de forma bem objetiva, até porque quem teve a curiosidade de observar esses dias os votos dos ministros supremos e os comentários, vai notar que há muita linguagem excessivamente jurídica e muita gente não entende. Então, explicando inicialmente, no Brasil nós temos 4 instâncias. Em primeiro lugar, a primeira instância, que são formadas pelos juízes. A segunda instância, pelos desembargadores, são os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, que são da Justiça Federal. A terceira instância é o STJ e a quarta instância é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta Corte de Justiça.
Quando alguém é acusado de um crime, por exemplo, sou promotor criminal, a minha função é oferecer, em regra, denúncias, processar criminalmente autores de fato criminal, de fatos típicos, né, de crimes. Então eu ofereço uma denúncia, ela vai para um juiz. E aí vem todo o trâmite, o juiz recebe, depois julga. Condenou, absolveu, tanto o promotor pode recorrer como a defesa pode recorrer. Recorre para onde? Para o tribunal. Aí o tribunal vai analisar toda essa prova para dizer, o juiz acertou, o juiz errou. Se o tribunal entender que o juiz acertou, condenou e acertou, ou seja, julgou de acordo com o que pretendia o órgão acusatório, que é a promotoria, que é o Ministério Público, o tribunal confirma essa decisão. Aí vem justamente essa questão que está sendo tratada agora. No momento em que o tribunal confirma essa questão, confirma esta condenação, já pode ser autorizada a prisão do condenado, a execução da pena dele, ou é necessário que se aguarde ainda que sejam julgados os recursos, claro, se a defesa ingressar com esse recurso, que às vezes a defesa não recorre, pode não recorrer. Ou é necessário se aguardar o recurso para o STJ, que é o recurso especial, e para o Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário. Essa é a grande questão. Para um grupo de juristas e um grupo de ministros do STF, a partir do momento em que há uma condenação em segunda instância, confirmando a condenação de primeira instância do magistrado, a partir desse momento a pena já pode ser executada. E segundo o outro lado, né, o entendimento diverso, não é possível essa execução da pena e essa prisão nesse momento. Haveria de se aguardar julgamento do STJ e do STF, que são a terceira e quarta instância. Nos anos 90, você perguntou 2016, eu vou puxar até um pouco antes. Nos anos 90, o Supremo Tribunal Federal, através de alguns de seus ministros, entre eles Sidney Sanches, tinham decisões monocráticas. O que é decisão monocrática? É decisão individual do próprio ministro, sem o colegiado, sem os demais, decidia individualmente. Tem algumas decisões, como de Sidney Sanches, justamente permitindo a execução da pena após a segunda instância. Só que esse tema só foi ser debatido em plenário pelos anos 2000. Inicialmente, o entendimento era que só se podia executar a pena, só se podia ter a prisão, após o julgamento supremo, que é a quarta instância. Isso para quem, obviamente, recorrer até lá. Em 2016, o Supremo mudou esse entendimento. A primeira votação do Supremo foi 7-4, no sentido de que, a partir da segunda instância, pode prender. Em 2016, o Supremo mudou o entendimento. Por 6-5, se passou a entender que, a partir da segunda instância, se pode. Certo? Antes se entendia que não se pode, né? 7-4, que não se podia prender após a segunda instância. Em 2016, que se podia prender após a segunda instância. E ontem, por 6-5, novamente, né? Embora aí é uma questão processual em relação ao habeas corpus de Lula, porque uma das ministras, que a gente pode até tratar, Rosa Weber, ela na realidade ela tem um entendimento até diverso do que ela confirmou em plenário, mas ontem a questão foi tratada novamente, justamente para se discutir. E aí, a partir de que momento se pode executar a pena? A partir da segunda instância da condenação ou tem que esperar eventuais recursos até o Supremo Tribunal Federal? Esse é o debate de hoje no Brasil. Debate que foi um pouco amesquinhado, Nazil, por conta da presença do Lula. Aí eu digo por quê? Não demérito porque é o Lula, mas porque as pessoas hoje, quando vão comentar, elas, em grande parte, falam com paixão, né, ou amor ou ódio, e defendem pontos de vista porque é Lula ou porque é contra Lula. Então, infelizmente, o debate no Brasil hoje é um debate mesquinho, é um debate pequeno. E nós não estamos tratando só de Lula, a gente tem que tratar de todos os réus, porque a situação é para Lula, essa situação pode ser para todos os condenados em segunda instância do Brasil. Ótimos esclarecimentos a respeito dessa questão das entrâncias, doutor. Um dos pontos específicos da defesa do ex-presidente era essa questão de a possibilidade da execução da pena estaria ferindo princípios, né, cláusulas pétreas, entre eles a questão da presunção de inocência. Ajuda o pessoal de casa, muitos não são da área, a entender esse tão importante princípio. Vamos lá, muita gente realmente fala sobre isso. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa resposta. O que é que diz a Constituição? Ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
O que é que se entende por trânsito em julgado? Como eu falei que são 4 instâncias, o trânsito em julgado seria, pelo menos é a expressão literal que você imagina logo, o trânsito em julgado seria esse recurso ser apreciado em todas as instâncias. Ou seja, na segunda, na terceira e na quarta. A quarta, lembrando, é o Supremo Tribunal Federal. Enquanto não houver apreciação desse recurso, então não haveria o trânsito em julgado. Então, trânsito em julgado é todas as etapas, todos os recursos serem julgados, não tem mais recurso nenhum. Quando não tem mais recurso nenhum, transita em julgado. Aí vem a questão polêmica. E aí, esse artigo, do jeito que está disposto, impede a prisão em segunda instância? Aí veja que é algo interessante. Quando eu estudava para concurso público, e estudava muitas vezes pelo livro do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, ele já tem esse posicionamento de que é possível a prisão após a segunda instância. Então isso não é algo novo. Eu vejo muita gente dizendo por aí, olha, estão inventando isso porque é o Lula. Não é. Essa é uma discussão antiga. Agora, o posicionamento aparentemente majoritário, predominante na doutrina, é contrário a esse entendimento. Mas tem muita gente que defende isso e há muito tempo. Eu não tenho esse posicionamento que eu defendo a possibilidade de prisão após a segunda instância. Eu também não tenho agora. Eu tenho há muito tempo. Até trabalho, eu lembro que um trabalho na época da faculdade minha foi justamente sobre isso. Então a Constituição, e aí Alexandre de Moraes diz isso, ela não proíbe em nenhum momento a prisão após a segunda instância, após a condenação de segunda instância. Lá está dizendo que ninguém será considerado culpado. Aí quem está assistindo pensa, ora, mas como é que ninguém pode ser considerado culpado e já pode ser preso? A própria Constituição, ela permite que alguém seja preso preventivamente, veja só, ainda no inquérito policial, que nem denunciado criminalmente ele é. No inquérito, uma pessoa pode ser presa, sem condenação. Então, se é possível a condenação, ou a condenação não, se é possível uma prisão ainda no inquérito policial, por que não pode haver uma prisão após 2 condenações da justiça? Então, isso se questiona, isso é tratado, né, nesse julgamento, foi tratado nesse julgamento do HC de Lula, que serve também, como eu disse, para inúmeros outros. E outra questão interessante, a Constituição, quando ela diz ninguém será considerado culpado, e o que é ser considerado culpado? E aqui tem algo que é bem jurídico, são detalhes jurídicos, mas que é importante que, se você prestar bem atenção, você vai entender, mesmo quem não é da área jurídica. Veja, eu mencionei agora há pouco que nós temos 4 instâncias. A primeira é o juiz, a segunda, os tribunais de apelação, a terceira, o STJ, o quarto, o STF. Quando eu faço uma acusação contra alguém, vai para a primeira instância, o juiz vai analisar de forma ampla essa prova. E ao final vai dizer culpado ou inocente. Não é necessariamente com essas expressões, mas para quem está em casa entender. É culpado ou inocente. Ok. Aí o réu recorreu. Ele não aceitou, ele diz, opa, eu sou inocente. Aí ele recorre para o tribunal. Aí o tribunal, se confirmar a condenação, o tribunal vai dizer, é culpado. E o tribunal, assim como o juiz, vai analisar o quê? Todas as provas do processo. Vai ser uma análise ampla de prova. Só que a partir daí, quando se recorre para o STJ e para o STF, nem STJ nem STF vai analisar mais prova, não. O STJ não vai dizer mais se alguém é inocente ou se é culpado. O Supremo Tribunal Federal não vai dizer mais se alguém é inocente ou se é culpado. Eles vão analisar outros aspectos do recurso. Pode até anular todo o processo, é verdade. Mas não vai dizer mais se é culpado ou inocente. As únicas instâncias neste país, nos casos que não seja de foro privilegiado, porque aí vai direto para o Supremo. Mas as instâncias do Brasil que dizem se alguém é culpado ou se é inocente, são as primeiras e segunda instância. Lá é que é analisada a prova. Então, no momento que a segunda instância julga e diz que tem prova para condenação, naquele momento é como se dissesse, não se pode mais discutir sobre culpa. Então, pode-se entender que a partir daquele momento teria transitado em julgado sobre a culpa do acusado. Estamos conversando aqui com o promotor de justiça, doutor Ítalo Moreira, a respeito sobre a manutenção da decisão do STF, a respeito do habeas corpus do ex-presidente Lula em manter a execução da pena a partir da decisão de segunda instância. Então não sai daí, voltamos já.
the only one. Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for the voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, 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 rise. Tonight, rise up, rise, rise, light up, light, rise up, light, rise up, rise. Shine, oh shine, light will shine, love will rise, light will shine, 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 shine. He's shining on us now. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Estamos comentando aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal em manter a execução da pena a partir da segunda instância. Doutor Ítalo Moreira, promotor de justiça, está aqui nos ajudando, está nos estúdios. Doutor Ítalo, nesse bloco nós vamos comentar alguns aspectos dos votos dos nobres magistrados, novos ministros. Foram 10 horas de julgamento. Não tem como a gente pegar cada ponto, cada aspecto, mas vamos começar com o excelentíssimo senhor Gilmar Mendes. Em 2016, ele decidiu, junto com seus colegas, pela execução da pena a partir de segunda instância. E agora, em 2018, ele voltou atrás. É um direito dele, mas como o senhor vê esse aspecto, de uma hora manter o posicionamento e outra voltar atrás? Veja só, com relação aos votos, é até difícil nós comentarmos, porque são extensos demais. Veja que um julgamento começa 2 horas da tarde, termina 1 hora da manhã. Não tem quem aguente. Eu que gosto muito do direito, que gosto muito do debate jurídico, tinha hora que eu já estava cansado, muito cansado, porque são extensos demais. E aí eu noto que cada ministro parece que quer dar mais uma aula do que o outro, quer ser mais professor do que o outro, e o julgamento se estende demais. Eu acho que não precisava votos tão longos. Com relação ao posicionamento do Gilmar, eu vou até fazer uma pequena correção. Sim. O Gilmar não mudou de entendimento uma vez agora. Sim, ele mudou de entendimento 2 vezes. Gilmar Mendes, antes de 2016, ele tinha um entendimento que só se poderia prender após o julgamento da última instância do Supremo Tribunal Federal. Esse era o entendimento dele. Quando foi julgar em 2016, ele mudou o entendimento e passou a admitir a prisão após a segunda condenação, a segunda instância. Inclusive eu assisti o voto dele. A Globo até, e Gilmar no julgamento, criticou a Globo, porque a Globo na véspera do julgamento mostrou como foi
quais foram os argumentos do Gilmar em 2016, e ele ficou chateado como se dissesse que a mídia estava querendo pressioná-lo pelo que ele disse antes. Na verdade, eu não vejo pressão. Se ele disse, então ele pode ser cobrado em relação àquilo que ele disse. E eu tive curiosidade de assistir na íntegra, isso não ontem, há alguns dias, o pronunciamento de Gilmar Mendes em 2016, favorável à prisão. Ele fez um voto belíssimo, de 40 e poucos minutos, deu uma aula também, e foi muito enfático. Quando agora é no julgamento do HC de Lula, ele muda a opinião de novo, ou seja, voltou àquele entendimento dele original. Veja, dizem que os sábios mudam de opinião. Quem não muda de opinião são os idiotas, os tolos. Então, é possível todos nós mudarmos de opinião. Quem já não mudou de opinião? Agora, dentro dessa temática, e considerando os argumentos que ele trouxe, ele já havia mudado de opinião uma vez, né? E os argumentos que ele disse anteriormente, estavam todos, os fundamentos, aliás, contrários ao entendimento dele, estavam todos postos na ocasião. Não houve nenhuma mudança de lá para cá. Não houve absolutamente nada de novidade que pudesse você imaginar, ocorreu essa mudança, teve esse fato novo. Mesmo assim, ele mudou de opinião. E aí a opinião pública vai saber cobrar do ministro por que ele muda de opinião tantas vezes a respeito desse assunto. Nós vivemos numa democracia e aqui eu posso questioná-lo, posso criticar, aliás, como todo mundo pode. Então, realmente, a questão não é porque ele foi favorável a A ou foi favorável a B. Eu acho que a questão é o posicionamento dele todo o tempo mudando, dando a entender que muda de opinião de acordo com quem vai ser submetido a julgamento. Pelo menos essa é a crítica muito que se faz a Gilmar Mendes. No caso, Roberto Barroso, ministro, né, ele destacou pontos interessantes. Ele destacou que é na média de 0,5%, doutor Ítalo, dos 25 mil processos que chegaram, né, no Supremo, apenas 0,5% tiveram uma reforma significativa, né, em favor do réu. Então, doutor, esses recursos que chegam nas instâncias superiores têm um intuito meramente protelatório? Olha, eu não vou dizer todos. Boa parte, sim. E quando eu digo isso, eu não estou questionando o advogado que faz uso desse recurso. Por que eu não estou questionando? Porque ele está atuando profissionalmente para o cliente dele. Se for juridicamente viável, ele ficar entrando com recursos, até para obter, muitas vezes, a prescrição, é um direito dele. Eu sei disso. Então, o advogado é contratado por um acusado. Olhe, faça o que tiver à sua disposição. E ele vai fazer. Ele vai fazer o que tiver disponível. Então, quando eu digo que muitos são protelatórios, também não estou fazendo uma crítica a quem faz uso do recurso. Talvez a gente tenha que criticar o sistema que permite isso, em algumas situações, né? Eu não tenho os dados da eficácia desses recursos, mas eu sei que Barroso, eu não vi essa parte do voto dele, mas eu sei que ele tem um estudo mostrando quantas decisões realmente seriam modificadas. E é muito relevante tratar disso. E você sabe por que é tão pouco mudado? Porque a análise de provas, eu vou repetir o que eu disse no bloco passado, a análise das provas é feita apenas na primeira e na segunda instância. O Supremo Tribunal Federal não vai dizer para quem foi condenado, olha, não tem prova para te condenar. O Supremo não pode dizer isso. Não pode. O que o Supremo vai fazer, se for o caso, pode anular porque se verificou que numa fase X do processo ocorreu algo que é para anular o processo. Aí ele anula tudo, ele não está absolvendo. Ele está anulando. Aí começa tudo de novo. O Supremo pode fazer, o STJ pode fazer uma modificação em relação à pena. Tipo, olha, a pena aqui foi 15 anos, mas aqui foi considerado algo que é inconstitucional. Só dando um exemplo das circunstâncias que fazem com que a pena seja mais alta ou menor, né? A personalidade do agente. E às vezes os juízes colocam na sentença a personalidade do agente voltada para o crime. Aí o Supremo pode entender, é inconstitucional. Estou só dando um exemplo, estou dizendo que necessariamente é dessa forma. Aí o Supremo pode dizer, é inconstitucional a análise da personalidade do acusado para aumentar sua pena. Aí o Supremo não vai absolvê-lo, não pode mais absolver. O que é que o Supremo vai fazer? Ele, no máximo, ele vai considerar que isso é inconstitucional e vai reduzir justamente a pena no montante que foi aumentado em decorrência disso. Então, estou só trazendo uma situação que pode o Supremo intervir, mas ele não absolve. Absolver mesmo só pode até a segunda instância. Talvez por isso
seja tão pequeno o número de recursos que chegam no Supremo Tribunal Federal para alterar decisões de segunda instância. E para quem entende, Brasil, que é um absurdo, e se o réu depois for beneficiado com a decisão dessa, eu quero dizer que até nas sentenças condenatórias que vão tramitando até o Supremo e que há confirmação da condenação em todos os graus, até nessas é possível ter injustiça. Não se elimina injustiça porque vai para o Supremo Tribunal Federal. E a nossa lei, ela permite, vamos imaginar que alguém, de vez em quando acontece, quem aí tiver memória boa aí pelos telejornais, vai se lembrar de algum caso que diga, fulano de tal passou tantos anos preso e era o quê? Inocente. Fulano de tal foi condenado, transitou em julgado, já está preso há tantos anos, mas hoje se descobriu que ele foi vítima de um erro judiciário. Não tem como se impedir o erro judiciário, porque o judiciário formado por homens são efetivamente falhos, todos nós somos falhos. Quem é que não falha na sua vida? Então há falhas no judiciário. Tem pessoas que estão condenadas que talvez sejam inocentes, mas não é porque está indo para a última instância, não é porque está chegando no Supremo Tribunal Federal que vai se aumentar ou vai diminuir o número de injustiça, porque o Supremo Tribunal Federal não analisa essas provas. E o nosso direito permite, mesmo quando essa sentença transitou em julgado, acabou tudo, a pessoa já está cumprindo a pena, é possível, Nazeu, algo chamado revisão criminal. Quem foi injustiçado e diz, olha, não foi ele o autor do crime, pode recorrer ao próprio judiciário, e isso acontece com uma relativa frequência, fazer uso desse instrumento chamado revisão criminal, e aí é revista aquela pena e acaba sendo extinta. Então, sempre vai ter a possibilidade de erros no judiciário, e não é o julgamento não, a execução da pena a partir de segunda instância que vai fazer com que tenhamos mais condenados, digo, injustamente presos nesse país. Um dos pontos que Gilmar Mendes levantou, doutor Ítalo, foi a questão da população carcerária, e que supostamente na execução, a partir de segunda instância, seria aumentado. Barroso, no voto dele, já retrucou, disse que não tem dados estimativos, pelo contrário. Esses crimes, quem está preso, a maior parte deles, 50% em média, são presos provisórios, prisão preventiva. O senhor que atua na questão criminal, o senhor também tem esse lado, esse entendimento, doutor? Como é que o senhor vê essa questão? Aumentou ou não, de 2016 para cá, esse entendimento? O que o senhor acha? Eu não estou pedindo dados específicos do senhor, mas o senhor comunga com o nosso ilustríssimo Barroso? Comungo totalmente com o entendimento dele, ainda vou falar mais. Para não dizer que eu não comungo totalmente, vou só fazer uma pequena divergência. Aumentar alguma coisa, aumenta. Mas sabe o quê? Nós estamos num país de 200 e poucos milhões de habitantes. Quantas pessoas tiveram executadas apenas a pena a partir de segundo grau, a partir da decisão do STF em 2016? Você coloca 1.000, 2.000? Em termos do contingente prisional, é um número que eu diria insignificante, pela quantidade de presos que nós temos. Mas eu acho que a questão que tem que ser dita não é esta, porque essas pessoas que foram condenadas em segundo grau, se for confirmada posteriormente, aí você até disse que dos recursos que chegam no Supremo Tribunal Federal, Barroso disse que 0,5% são providos, né? São favoráveis ao réu. Então, se essas pessoas vão entrar no sistema prisional, não vão entrar no sistema prisional agora, elas vão entrar daqui a alguns anos, quando o Supremo Tribunal Federal, até que o Supremo Tribunal Federal, o STJ e o STF depois, julgue esses recursos, certo? Então, se vai aumentar aqui ou vai aumentar um pouco depois, eu não acho relevante. Só que essa questão da população carcerária no Brasil é uma grande mentira. Eu sei que o tema não é esse. Mas nós temos muito menos presos do que se diz, eu tenho provas disso. Sabe como é que faz a população carcerária no Brasil? Eles colocam num bolo só quem está no regime fechado, quem está no regime semiaberto e quem está no regime aberto. Aqui em Mossoró, por exemplo, o regime semiaberto, quem é condenado a roubo, por exemplo, Mossoró, roubo com arma de fogo, não vai nem para a penitenciária mais não. Vai para casa. Vai para o regime semiaberto, bota a tornozeleira e fica em casa. Paulo Maluf agora não está em prisão domiciliar. Sabe como é que conta isso aí? Como se ele estivesse no regime prisional. Ele não está em regime prisional. Aliás, está juridicamente a prisão, olha o nome, prisão domiciliar. Eles colocam tudo como se fossem pessoas que estão no presídio. Então o número de presos efetivamente no Brasil é muito menor. E eu também não me preocupo, sinceramente, se vai aumentar. A questão é, se houve um crime, e se alguém foi condenado por ele, obviamente tem que pagar por aquilo que fez. O aumento da população prisional
Não é culpa do judiciário, é culpa de quem praticou o delito. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Ítalo Moreira, promotor de justiça, a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a execução da pena a partir da segunda instância. Então, só daí, voltamos já. Estamos de volta. Da pena a partir da segunda instância. Doutor Ítalo, no caso o ministro Marco Aurélio, ele foi muito enfático no voto dele e mesmo após a decisão final, né, o 6-5 contra o habeas corpus de Lula, ele focou dizendo, olha, meu posicionamento vai ser o mesmo contra a execução da pena em segunda instância. Se chegar no meu gabinete esses casos, eu vou continuar deferindo. A natureza da decisão, esse 6-5, né, o pleno decidiu. Como é que funciona, doutor? Vincula os magistrados? O senhor pode nos ajudar, o pessoal de casa, a entender melhor? Essa é uma questão que foi já tratada quando o habeas corpus de Lula foi julgado no STJ, no primeiro julgamento lá no STJ do HC dele. Segundo o ministro relator, a decisão do Supremo, que era de 2016, seria de observância obrigatória. Esse foi o entendimento lá do relator no STJ, né, antes de chegar no Supremo Tribunal Federal. Mas na prática não é isso que a gente está vendo, até porque quem primeiro desrespeitava a decisão de 2016 eram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o ministro Marco Aurélio de Mello. Tem algumas ministras, tem uma ministra, a Rosa Weber, por exemplo, que ela era pessoalmente contrária à prisão de segunda instância, mas ela dizia, como houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do colegiado, chamando colegiado, são o quê? São os 11 ministros. Então ela, mesmo tendo entendimento contrário, ela não soltava. Ela deixava preso, porque ela achava que tinha que se privilegiar o entendimento do colegiado, ou seja, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio já solta praticamente todo mundo, se não soltar todo mundo. Ou seja, nunca prestigiou o entendimento do colegiado dele. E aí, para quem acompanha o Supremo Tribunal Federal, e eu acompanho, a gente começa a detectar
algumas contradições dos próprios ministros, ou seja, eles decidem muitas vezes, e isso hoje está sendo mostrado para todo o Brasil, porque uma coisa era quando as decisões do Supremo Tribunal Federal eram tomadas e não tinha uma TV transmitindo direto para todo o Brasil. E hoje todas as sessões são transmitidas, então as pessoas acompanham. E quem acompanha sabe ali alguns votos que são dados por conveniência, casuísmo, situações que o magistrado não deveria analisar iguais dos outros, mas que por um motivo ou outro não analisa. Vou dar um exemplo em relação ao ministro Marco Aurélio de Mello. Há coisa de 1 ano e pouco, 2 anos, ele teve uma decisão liminar, ou seja, dele, monocrática, ele, ministro Marco Aurélio, tirou da presidência do Senado Renan Calheiros. Foi uma decisão dele. Por que ele tirou? Porque alguns dias antes o Supremo Tribunal Federal tinha decidido que presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados, que são sucessores do presidente da República, no afastamento dele, podem suceder o presidente da República, eles não poderiam ser réus em processo criminal. Então, se eles não podem ser réu, eles são sucessores do presidente da República, então, o entendimento deles, um réu não pode ser presidente do Senado, um réu não pode ser presidente da Câmara. E eles já tinham decidido isso em relação a Eduardo Cunha. Aí chegou a vez de Renan Calheiros, que era presidente do Senado e era réu. E aí teve uma ação que caiu para o ministro Marco Aurélio de Mello, que era para afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. Marco Aurélio deu uma liminar, não submeteu ao plenário, submeteu depois, mas ele tomou uma decisão individual, chamada monocrática, e afastou o Renan Calheiros. Fundamento de Marco Aurélio, que se precisaria respeitar a decisão do colegiado, dos 11 ministros supremos, que pouco tempo antes já havia deliberado nesse mesmo sentido. Então ele mandou tirar Renan Calheiros, disse que era para prestigiar o Supremo, o colegiado. Então ele ia decidir porque o Supremo já tinha decidido. Aí depois Renan não gostou, disse que não saía, e depois foi uma confusão que não vai nem ter tempo aqui de a gente falar muito sobre isso. Então nesse caso de Renan, ele deu uma decisão individual para valorizar, né, para respeitar aquilo que o Supremo já tinha decidido antes. Mas, nesse caso, da prisão após a segunda instância, que o Supremo decidiu em 2016, e decidiu pelo colegiado de 11 ministros, o que é que foi que Marco Aurélio vem fazendo, ministro? Vem soltando todo mundo. Ou seja, não vem prestigiando aquilo que foi decidido pelo colegiado. É óbvio que quem acompanha isso vai indagar. Por que é que no caso do Renan Calheiros, ele tomou uma decisão individual, sem passar pelo plenário, porque entendia que esse caso, situações parecidas, já havia sido decidida pelo Supremo, pelo colegiado. E no caso, agora, da prisão em segunda instância, ele já não segue o entendimento, não estava seguindo o entendimento do plenário, porque pessoalmente era contra esse entendimento. Então esse tipo de contradição sempre complica para quem está analisando e nos deixa a perguntar por que é que ele tem esses entendimentos, ele e outros, tão divergentes, quando era para ter um entendimento só. Né? Então, esse é comentando um pouco o voto do ministro Marco Aurélio de Mello. No caso específico, doutor, só para deixar bem claro, né? Esse entendimento vai ser gerado uma súmula, como é que funciona? Vai vincular os magistrados, essa nova decisão? Não, essa nova decisão só vale para o caso do Lula, não vale para outros casos, até porque, na realidade, foi negado o habeas corpus dele, ou seja, ele pode ser preso. E se ontem tivesse tido uma decisão favorável a Lula, seria vinculante, vinculava outros juízes do Brasil? Também não, só iria valer para o caso Lula. O que nós temos hoje, e quando eu fiz esse histórico, para dizer de decisão do colegiado ou não, e mencionei o caso de Renan Calheiros, era justamente para dizer que, pela decisão de 2016, era para ser obrigatório. Por exemplo, o ministro do STJ entendeu que era obrigatório, era para mandar prender. Mas aí o próprio Supremo tem decisões desrespeitando o que o Supremo disse. Por isso que é até difícil responder a pergunta, é obrigatório ou não? Para mim era para ser. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, né, vai dizer o contrário do que eu estou falando aqui. Então os próprios ministros relativizam. Os próprios ministros dizem, era, mas não é, mas não é. Então quem está em casa fica difícil de entender porque são dois entendimentos. Para mim era para ser obrigatório, mas o caso de ontem era só sobre Lula. Entendi. Ou sendo julgado de um jeito ou sendo julgado do outro, só vale para o caso Lula. Agora, tem no Supremo Tribunal Federal
uma ação direta de constitucionalidade chamada, que é o relator ao ministro Marco Aurélio de Mello, e que no momento em que a ministra Carmen Lúcia colocar para ser julgado essa ação, aí sim ela tem validade para todos os réus. Então essa ação vai tratar justamente, de novo, mais uma vez, porque já foi tratado várias vezes, sobre a questão da possibilidade de prisão em segunda instância. Então nós vamos ver talvez outro debate de não sei quantas horas no Supremo Tribunal Federal para decidir sobre isso. Se essa ação, no momento que ela for julgada, for no sentido de que é para prender, ela é para ter caráter vinculativo, é para ser obrigatória. Os juízes no Brasil devem seguir obrigatoriamente essa súmula. Essa súmula não, essa decisão nessa ação direta de constitucionalidade. Se isso tem que seguir em qualquer entendimento, ou favorável à prisão, ou contrário à prisão. Ela será obrigatória, mas sendo bem claro, a decisão de Lula só vale para Lula. De um jeito ou de outro. No caso, foi pela prisão, mas se fosse pela liberdade também, só valeria para o caso Lula. Ótimo esclarecimento, doutor. Assim, porque, o que acontece? O jornalista não tem esse cuidado, né, que o senhor teve agora de explicar, né, sempre mostram de uma maneira, né, que vincularia a todos, mas o caso específico que estava em tona era a questão do nosso ex-presidente, né, não tinha nenhuma questão de vinculação. Mas agora, ainda nesse bloco, doutor, Dias Toffoli, quando foi emitir o voto dele, ele tentou propor uma via alternativa. Ele disse, olha, o ideal seria no caso na terceira instância, né, no STJ, que deveria cumprir a pena e não nos tribunais de segunda instância. Ele foi voto vencido. Eu quero a sua opinião agora, ainda nesse bloco, doutor. Inclusive, esse entendimento dele também foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que agora mudou de voto para adotar esse entendimento intermediário. Eu acho o entendimento o pior deles, esse entendimento intermediário. Porque, veja, eu não consigo compreender outras situações além das duas que são bem caracterizadas. Ou se é favorável à execução da pena após a condenação de segunda instância, ou se defende que tem que terminar todos os recursos. Não existe isso de dizer, não, eu não sou favorável a partir da segunda instância, mas eu sou favorável a partir da terceira instância. Por quê? Eu acho, sinceramente, que ele está criando algo, está fazendo uma interpretação absurda para defender o ponto de vista dele. O que se discute no Brasil é muito simples. A questão da presunção de inocência e se é autorizado ou não a condenação após a segunda instância. Aí a Constituição fala, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Para quem entende que ser considerado culpado até o trânsito em julgado é ser esgotado todos os recursos. Então, todos os recursos somente é esgotado no Supremo Tribunal Federal e não no STJ. Então, como é que ele faz um entendimento intermediário para ficar a questão no STJ? Aí o outro entendimento que é o meu não. A culpa é decidida até a segunda instância. É lá que se diz se alguém é culpado ou inocente. Então, nesse momento aqui não se discute mais culpa. Então, nesse momento, o recurso não pode mais questionar se aquele condenado é inocente. Não pode. Já foi analisada de forma ampla as provas. Então, é como se tivesse transitado em julgado em relação à responsabilidade dele. Já foi considerado ali, na última instância para isso, a responsabilidade criminal do acusado. Foi considerado o quê? Culpado. Por isso que ele foi condenado. Então, para na segunda instância. Agora, esse entendimento intermediário dele, eu acho que ele quis inovar, quis criar completamente... Eu sei que tem gente que acha que esse meu entendimento já é uma criação, mas se quem entende que é uma criação é um entendimento de Toffoli, aí é uma criação muito maior. Discordo completamente dele. Estamos conversando aqui com o doutor Ítalo Moreira a respeito sobre a decisão do STF em manter o entendimento de 2016 pela execução da pena a partir da segunda instância. Não sai daí, o último bloco, vamos tentar fechar esse assunto tão importante. Not the only one
the only one. Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for the voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, 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 rise. Tonight, rise up, rise, 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 light up, light, rise, rise up, light, rise, 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 rise up, rise, rise, shine, shine, oh, shine, light will shine, love will rise, light will shine, 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 shine. It's shining on us now. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Estamos comentando aqui com a ajuda do Dr. Ítalo Moreira a respeito sobre a decisão do STF em manter o posicionamento da execução da pena a partir da segunda instância. Doutor Ítalo, o último bloco geralmente a gente deixa, com o entrevistado mais à vontade, A gente já definiu pontos específicos, já comentamos alguns votos, tanto do relator como dos demais ministros, mas fique à vontade, o senhor como promotor criminal há mais de 15 anos aqui na cidade de Mossoró, se o senhor quiser relatar algum caso concreto, no caso de prescrição penal, processos que demoram bastante e acabam caindo na vala da impunidade. Fique à vontade, doutor. Aqui em Mossoró ocorre como ocorre em todo o Brasil. Nós temos um sistema recursal que nos permite N possibilidades do julgamento final ser postergado. Quem é da defesa vai usar todos esses recursos, mas às vezes traz situações assim esdrúxulas. Conheço em casos em Mossoró em que isso demorou muito e acabou ficando prescrito, ou seja, a pessoa foi condenada, mas não teve punição, o que é péssimo. Isso não é só culpa também do sistema recursal. Às vezes o número de processos, o número pequeno de magistrados, são situações, e o sistema recursal também, questão burocráticas. O Brasil é um país burocrático em tudo, até no seu sistema penal, no seu sistema processual. Não vou mencionar nomes, mas tem muitos casos aqui. Mas eu vou mencionar nomes de outros estados, situações de outros estados. Aqui no Ceará aconteceu 2 casos que foram muito comentados. Um assassinato de uma pessoa na Praça do Ferreira, em Fortaleza, um cineasta chamado Eusélio Oliveira, se não me engano. E esse caso demorou tanto que quando foi condenado estava prescrito. Que ele foi submetido a tribunal do júri. E aí olha o nosso sistema recursal como é que funciona. O promotor faz a denúncia para alguém por homicídio.
Para alguém ser julgado pelos jurados, aí primeiro o juiz tem que mandar essa pessoa para julgamento, isso chama-se pronúncia. Aí no Brasil se recorre da decisão que manda julgar. Eu acho que isso não tem lugar nenhum no mundo. Não está se recorrendo do julgamento, está se recorrendo da decisão do juiz que mandou julgar pelo júri. Aí vem recurso para o Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça julga, aí lá vem embargos de declaração, aí lá vem embargos infringentes, aí depois toma recurso para o STJ, e toma embargo, e toma declaração, embargo infringente, e vai para o Supremo Tribunal Federal, e toma embargo infringente, e toma embargo de declaração. É assim que funciona. Aí para poder essa pessoa que cometeu esse crime ser julgado, ou que está sendo acusado desse crime ser julgado, se você tiver um advogado que leva esse caso aqui ao Supremo Tribunal Federal, se demora aí 8 anos só para ele ser julgado. Aí quando ele é julgado e se for condenado, aí começa tudo de novo. Recurso para o Tribunal de Justiça, aí depois embargo de declaração, depois recurso para o STJ, aí pedido de reconsideração no despacho que admitiu o embargo de declaração, aí depois outro embargo de declaração, e depois o embargo infringente, e não acaba mais. Hoje em dia nós temos, isso é uma chaga que tem no processo criminal brasileiro. As coisas não andam. E aí tem gente que diz, mas é o princípio da ampla defesa. Eu não conheço o princípio da ampla defesa tão amplo como no Brasil. Já não é amplo, já se passou do limite. Nós não podemos conviver em um país em que na Suprema Corte, embora isso não é só culpa de recurso, mas só para você ter uma ideia, eu vi um levantamento que dizia que mais de 60% dos processos criminais no Supremo Tribunal Federal terminam com prescrição. É por isso que tanta gente quer ter foro privilegiado e ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque sabe que a chance de não ser julgado é enorme. Então tem que se mudar isso. Tem que se mudar isso. Para quem discorda que é o judiciário que tem que mudar, que tem que ser o legislativo, vamos fazer aí uma pressão junto ao legislativo para ver se muda. E isso não significa dizer que eu sou contrário, que o réu não tenha defesa. Porque uma vez eu fui dizer isso até numa palestra aqui em Mossoró, aí me questionaram como se dissesse, quer dizer que o senhor defende o quê? Que o réu tenha pouca chance de defesa? Eu digo, não. Eu quero que o réu no Brasil tenha uma boa chance de defesa. É claro que ele tem que ter, isso faz parte do Estado Democrático de Direito, mas não significa dizer que tem que ter algo tão amplo que acabe colocando sob risco a própria efetividade do direito penal. Hoje nós não temos mais efetividade no direito penal no Brasil. Além do baixo índice de solução de crimes, homicídio no Brasil, Nazil, nem 10% é punido. E aí tem que se dizer para as pessoas que desses que são punidos, tem aqueles que nem vão cumprir pena, porque prescreveu. Porque demorou demais para ser julgado e acabou prescrevendo. Então essa realidade tem que ser posta e nós temos que encontrar uma solução para isso. Aí você pode perguntar, por isso que você defende a prisão após a segunda instância? Esse é um dos argumentos. É um argumento mais prático do que jurídico. Meu argumento jurídico eu já disse nos blocos anteriores. A formação da culpa ocorre até a segunda instância. O culpado é até a segunda instância. Então, se é até a segunda instância, executa-se logo a pena. Até porque, pela lei, quando você é condenado em segunda instância, o recurso para o STJ e para o STF não tem efeito suspensivo. Você não suspende a condenação anterior. Se não é suspensa, ela está valendo. Se está valendo, ela pode ser executada. Mas a situação do Brasil, como eu disse, do ponto de vista prático de impunidade, é enorme, é gritante. A maioria das pessoas que você vê no sistema prisional é porque tiveram um atendimento só aqui digamos aqui na região. Os advogados levam até o Tribunal de Justiça, no máximo, e termina o julgamento e é logo executada a pena. Mas se todos eles, e nem toda banca advocatícia atua lá no STJ, por exemplo, ou lá no Supremo Tribunal Federal, mas eu fico imaginando se todo réu tivesse a possibilidade de levar a sua causa para o STJ e para o STF. Aí nós inviabilizaríamos a terceira e a quarta instância com tanto recurso, ninguém ia mais ser julgado e ia ser prescrito de processo para todo mundo. Então nós temos que repensar essa situação no Brasil, seja de forma legislativa, seja de forma judicial. E alguns dizem que quando é judicial, o Supremo Tribunal Federal estaria legislando. Muita gente diz, isso é um absurdo. O Supremo está legislando. Eu não sei até que... Algumas vezes tem uma questão de veracidade nisso. Mas outros não.
O Supremo Tribunal Federal é encarregado, e aí você pode discordar da interpretação, você pode criticar o ministro, você pode dizer que é um absurdo esse posicionamento, mas quem tem o poder de interpretar a Constituição é o Supremo. Inclusive interpretar termos que estão lá nos direitos e garantias fundamentais, como da presunção de inocência. Quando se fala em culpado, o Supremo Tribunal Federal pode dizer o que é culpado, o que é trânsito em julgado. E inclusive tem algo, certo, que na doutrina se defende, chamado mutação constitucional. E o que é isso, mutação constitucional? É a partir de um mesmo texto da Constituição você mudar o entendimento sobre ele. Isso é normal. Às vezes o Supremo pode exagerar até na interpretação da Constituição, na minha opinião, mas quem tem que dizer isso é ele. Então, ou o Supremo tem que fazer algo, ou o Congresso Nacional tem que fazer algo, mas efetivamente nós temos um sistema que não funciona em parte, dada essa grande quantidade de recursos que nós temos. Doutor Ítalo, o tempo é resumido. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios, né? Em nome da TVAD, toda a equipe, o meu muito obrigado, pessoal de casa. Fica aberto suas considerações finais e interage com o pessoal de casa. Só encerrar, Nazil, não vou falar muito, senão vão dizer que eu quero falar mais do que o ministro Celso de Mello. E aí não pode esticar muita conversa, não. Só agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e sempre me colocar à disposição para tratar de assuntos jurídicos, seja de interesse mais nacional, seja de interesse até aqui, mais local da cidade de Mossoró ou da região aqui do Rio Grande do Norte. Satisfação mais uma vez. Doutor Ítalo Moreira, promotor de justiça aqui do estado do Rio Grande do Norte, lotado na 6ª Promotoria aqui de Mossoró, atuando na esfera criminal, também atua no Tribunal do Júri. Doutor Ítalo, a cultura de impunidade do nosso país, aos poucos, né, com a ajuda de alguns bons ministros, com a ajuda de alguns bons magistrados de segunda, de primeira instância. Não podemos esquecer também o poder do Ministério Público, né, de tão nobre instituição. Só esclarecendo que é a minha instituição, porque às vezes as pessoas não ligam. As pessoas dizem, o promotor, mas não sabe, promotor é Ministério Público, só para fazer esse esclarecimento, né, que é a minha instituição. Não esse foco, né, com a ajuda das instituições, em prol, né, da garantia da ordem pública. O Brasil, não sei se foi no primeiro bloco, o senhor falou da quantidade de homicídios no nosso país, 60 mil. Imagina, em 10 anos é mais de 500 mil de pessoas, né, mortas, muitas delas com arma de fogo, de modo violento, e caem muitas vezes na vala da impunidade. Então o sistema não é só muitas vezes, é a grande maioria das vezes. Grande maioria, 90%, 90%. Como o senhor mesmo 90%. falou. Então essa cultura tem que mudar. E no caso, o entendimento de 2016 foi importante. Também, mesmo que seja um caso específico, a questão do ex-presidente Lula, né, foi um caso específico, né, vincularia apenas ele, na verdade, não vincularia ninguém, mas é uma resposta, é importante, né? Vamos esperar os demais desdobramentos, mas sempre no intuito de um país melhor, um país que tenha leis, né, que possam, né, garantir um processo célere, né? Vamos pedir às instituições, doutor, acredito, doutor, o tempo já não nos permite, mas eu acho que investir também na questão investigativa, né, doutor Ítalo? Isso é importantíssimo. E a polícia está sucateada. E eu sempre digo, o inquérito policial bem feito é uma probabilidade muito grande de êxito lá na frente na ação penal para essa pessoa ser condenada. Só um breve comentário, nós vamos ver a situação nossa como é tão difícil, até do Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma matéria essa semana, não sei se o número é exato, mas eu sei que é muito grande, que tramitariam no Supremo Tribunal Federal em torno de 60 mil, era 70 mil processos. Algo assim absurdo. Enquanto na Suprema Corte lá dos Estados Unidos, são 300, 400 processos que entram lá por ano. Então só a diferença. Por que nós temos o Supremo Tribunal Federal com tanta ação, com tanto recurso, com tanto processo, desvirtuando desvirtuando a própria atuação da Suprema Corte, que era para julgar só uma outra situação nacional mais relevante. Então não podemos continuar dessa forma. Muito bem, o entendimento foi favorável à prisão a partir da segunda instância, como o doutor Ítalo mesmo falou. É na segunda instância, né, que se configura a autoria, materialidade. As demais instâncias vão questionar apenas aspectos legais do processo, algum ponto, alguma impontualidade. E se houver uma decisão absurda de segundo grau, o Brasil tem um instrumento que a gente chama recurso, não é recurso, mas eu vou dizer aqui que é recurso, que é o habeas corpus, que seria uma ação, mas todo mundo diz um recurso. O habeas corpus no Brasil serve para tudo.
Então, se tiver uma decisão... Até para soltar carro, né, agora? Não sei, eu sei que é para tanta coisa que chama habeas corpus. Então, se alguém é condenado em segunda instância, olha, foi uma absurda a decisão do segundo grau, foi uma absurda a sentença condenatória. E agora, com a prisão, como é que se pode fazer? Pode-se entrar com habeas corpus, inclusive todos os ministros favoráveis sabem disso. Pode-se entrar com habeas corpus para situações absurdas e nesse habeas corpus pode-se dar uma liminar e pode suspender a execução da pena. Então, o réu vai estar também protegido com a possibilidade de prisão após a segunda instância, se for um caso absurdo. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Quando eu apertar sua mão, estarei apertando todo membro do Ministério Público, bem como todo o apoio investigativo do nosso país, que tanto trabalha em favor da nossa nação. Então, continue com a programação da TV AD Mossoró. Esse foi o Dinâmico Direito deste sábado, desse nosso encontro, e até o nosso próximo encontro.